Estão felizes em Cristo aí, irmãos? Isso é bom, né? Bom demais. Quero compartilhar uma palavra no seu coração. Está no livro de Romanos, capítulo 10, verso 9 e verso 10, NVI mesmo. Esse é um texto muito conhecido da palavra do Senhor. E eu confesso que o Espírito Santo me constrangeu muito durante essa semana para trazer essa palavra. E é uma palavra também visceral. Creio que a cada passo que você caminha com o Senhor, Ele vai te instruindo, o Espírito Santo vai te conduzindo. E essa é uma das palavras que o Espírito Santo me conduziu durante a semana. Vou ler com vocês, amém? Romanos capítulo 10, verso 9 e verso 10. E se com a boca você confessar que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? A palavra do Senhor diz que com a boca se... É sobre isso que nós temos que aprender nessa noite. Confessar com a boca, a palavra de Deus. Feche seus olhos por alguns instantes, inclina seu coração. Pai, nós demos graça porque a Tua bondade tem nos alcançado e nós recebemos do Senhor de graça. Foi através do sangue derramado da cruz do Calvário. Nessa noite que o nosso coração seja uma terra fértil, onde a Tua semente será lançada e produzirá. Fala conosco de maneira personalizada em nome de Jesus. Aleluia. Pode dar um glória a Deus aí? Então, talvez a pergunta que você pode estar fazendo é: por que devo confessar a palavra? Qual é a importância de confessar a palavra? Geralmente eu costumo brincar, pessoal que é mais próximo, que às vezes eu tenho dificuldade de ir ministrar em outro lugar. Porque quando você vai ministrar em outro lugar, as pessoas elas têm expectativas a seu respeito. Não há nada de errado em elas terem. Todo mundo tem que ter uma expectativa. Você tem uma expectativa sobre mim e eu tenho sobre você. Isso é comum. Mas a expectativa que na maioria das vezes as pessoas têm é que o pregador ele é responsável pelo mover. Não sei se você sabe disso. As pessoas acham que dependendo do pregador, o mover vai acontecer. E geralmente quando você vai ministrar lá, ou quando você ministra fora, as pessoas costumam esperar que há um mover, uma coisa assim totalmente diferente. E não há nada de errado nisso, é bom. O mover de Deus, a presença de Deus manifesta. Mas tem uma coisa que eu não abro mão. Que a palavra de Deus seja exposta da maneira como deve ser. E eu uso muitos textos bíblicos, porque a palavra tem que ser pregada. E eu quero que a palavra seja pregada. Então, quando alguém me convida, eu vou lá e prego a palavra. Mas eu prego a palavra de maneira radical, falando que a palavra tem que ser dita. Mas aí o que acontece? Às vezes você encontra alguns insatisfeitos quando a palavra é pregada na sua origem. Mas por que a pessoa fica insatisfeita? Porque muitas vezes a palavra vai confrontar você. E ela vai levar você a uma realidade que você talvez não estava vivendo. E é sobre isso que eu quero falar com você. É quando nós devemos confessar. Então a Bíblia diz que nós, todos nós aqui, de maneira legal, o que é isso? Por intermédio de uma legalidade, já temos muitas bênçãos dos céus sobre a nossa vida. De maneira legal, está lá. Reservada para mim e para você. É como um documento que foi selado pelo sangue do Cordeiro. Essa é a legalidade que vem através da palavra de Deus. Mas só que esse documento, ele é só acessado, ele é só ativado por uma senha. Qual senha? Confissão da palavra. Você tem que confessar aquela palavra. Você tem que falar aquela palavra. Aquilo tem que ser uma realidade para você. Enquanto você não fala, você não acessa. Está disponível. Mas o que me impede de falar, então, muitas vezes, é a falta de compreensão de que você precisa falar a palavra. Então, sempre falamos, muitas vezes, que isso é normal, não tem nada de errado nisso. Olha, Deus salvou no culto ontem. Né? A gente fala isso, Deus salvou ali numa conferência, e não há nada de errado. Mas, pela legalidade, a salvação aconteceu na cruz. De maneira legal, foi lá. Mas o que aconteceu no culto? O que pode acontecer aqui ou o que aconteceu no culto passado? Alguém acessou esse lugar. Você está entendendo o que eu estou falando?
Alguém acessou. Como? Confessando. Conseguiu compreender agora? Já estava disponível. Era algo acessível, mas só para quem confessa. Quando você e eu confessamos, então há um acesso. Onde que nós conseguimos comprovar isso? Está lá em Hebreus, capítulo 9, e eu vou dizer para você, hoje eu vou usar muito a Bíblia, tá bom? Então, porque nós vamos confessar muito ela nessa noite, porque faz parte da nossa vida cristã, confessar a palavra de Deus. Quando você confessa, você acessa ela. Então, nós precisamos confessar. Hebreus capítulo 9, verso 12, diz assim: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, obteve eterna redenção. Será que Cristo, toda vez que alguém se converte, entra lá, irmãos, no sacrifício? É isso que acontece? Não. De uma vez por todas ele morreu. Morreu por todos. O sangue foi derramado por todos. Mas todos têm acesso? Não. Para acessar precisa confessar. Diga assim, confessar. É uma palavra que você vai ouvir muito nessa noite. Você precisa confessar. Então, se eu e você confessamos, acessamos. Jesus nunca mais terá que morrer na cruz de novo. Por quê? Porque já foi selado. Ok? Já foi de maneira legal, isso já aconteceu. Então, o que é necessário que eu faça? Romanos 10, 10. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, é necessário confessarmos. Por que eu disse que é algo visceral para mim? Porque muitas vezes eu observo que tem coisas que acontecem na minha vida, não é porque Deus está me tratando, é porque eu não falei. Não é porque Deus está irado, é porque eu não disse. Eu não usei da legalidade que o Espírito Santo me deu para confessar a palavra. Enquanto eu estou falando isso, o Espírito Santo está confirmando no seu coração também que há muitas coisas que não aconteceu na sua vida porque você não confessou. Porque você não disse. Porque você não colocou através dos seus lábios para que as regiões espirituais soubessem disso. Então, a palavra confessada, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, é que a palavra confessada, ela cria e gera, na verdade, uma realidade de fé em você. Quando você confessa, aumenta a sua fé. Então, a confissão, ela dá autoridade para Jesus ser o Senhor na sua vida. Então, quando eu confesso a autoridade, quando eu digo que Jesus é o meu Senhor, sabe o que acontece? Por intermédio dessa palavra, eu sou direcionado para esse senhorio. Eu sou colocado debaixo desse favor. Então, se Ele é o meu Senhor, eu estou debaixo do seu cuidado. Se Ele é o meu Senhor, eu estou debaixo da sua cobertura. Se Ele é o meu Senhor, Ele também é a minha provisão. Se Ele é o meu Senhor, não há doença na minha vida. Se Ele é o meu Senhor, estou guardado e estou protegido nele. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Por quê? Porque quando eu confesso, abro um espaço no meu coração. E esse espaço vem gerado por fé. A Bíblia também diz lá em Atos 17, verso 28, uma palavra que muitas vezes nós não colocamos em prática. A Bíblia diz que nele nos movemos e nele existimos. Mas se eu me movo nele, se eu existo através dele, por que a minha vida ainda não condiz com essa realidade? Porque a palavra do Senhor diz o seguinte: nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, se eu vivo nele, por que muitas vezes essa natureza arrogante vem? Porque essa natureza desenfreada vem, essa ambição pelo pecado vem. Por quê? Porque eu não confesso a palavra. Porque no dia que eu confesso, Senhor, não aceito essa natureza na minha vida. Não é isso, o Senhor não me criou para isso. Eu tenho uma nova identidade em Cristo. Eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus e não aceito. Você confessa a sua palavra. Confessa, irmão. Quando você confessa, as coisas mudam. Mas tem gente que acha que confessar a palavra é só quando você confessa pecado. Não há nada de errado, pelo contrário, a Bíblia manda a gente confessar. Confessais vossos pecados uns aos outros, para ser curados. E a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Confessar pecado é muito bom, porque você não quer aceitar esse estado que você está vivendo. Mas confessar a palavra de vitória também é extremamente bom. Por quê? Porque você está dizendo o que a Bíblia falou ao seu respeito. Você está colocando em prática a realidade de uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem é incrédulo não tem acesso a isso.
povo do mundo não sabe o que é se viver, se mover e existir em Cristo. Mas você tem esse acesso. Só que muitas vezes nós não acessamos, sabe por quê? Porque não confessamos. Esperamos ser bons para confessar. Esperamos ser inteligentes o suficiente, conhecer tudo da Bíblia para confessar. Irmão, você só precisa crer. A Bíblia diz, se com o coração você crê, crê para a justiça. Mas com a boca você confessa. É só crer. E confessar e dizer o que está no seu coração. Então nós temos que estar alinhados com Ele. João, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, diz o seguinte: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecer em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Isso aqui é Jesus que está falando. Olha, se vocês soubessem o que está dentro de vocês, é só vocês pedirem. Pedir é o quê? Confessar. Falar, irmãos, pôr para fora. É só isso que está faltando muitas vezes lá na sua casa. Você chega, está uma perturbação, o inferno está tentando agir contra a sua família, trazendo um monte de situações, problemas. E aí nós olhamos para o quê? Nós confessamos, mas confessamos de maneira negativa. Olhamos para o próximo, olhamos para o colega de trabalho, olhamos para o patrão, olhamos para o líder, olhamos para os liderados. E aí você confessa o quê? Negatividade, célula ruim, povo ruim, líder ruim, pastor ruim, supervisor ruim, gente ruim, rede ruim. E você está fazendo o quê? Confessando, confessando. E ao mesmo tempo em que os céus têm uma chave de acesso, que é a confissão da palavra, o inferno também tem chaves de acesso. Quando você fala negativamente, gera um ambiente negativo. Sabe por quê? Porque a boca vai falando do que está cheio o quê? Então você vai falando morte, morte vai sendo gerada. Porque o poder da palavra está na língua. Quanto mais você vai falando, quanto mais você vai se expressando, coisas vão acontecendo, para bom ou para ruim. Mas o que nós devemos fazer? Devemos estar nele. Nele que é em Cristo. Porque ele diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim, lembra que eu li para você lá em Atos 17? Se nós vivemos, movemos e existimos nele, estamos nele. Se estamos nele, vamos fazer o quê? Vamos pedir. E ele vai atender. Mas atender segundo a minha natureza? Não, segundo a vontade dele, porque você está nele. Jesus disse o quê com relação às orações que ele fazia? Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando aqui para que o povo saiba também que o Senhor está me ouvindo. E eu sempre faço o que vi o meu Pai fazer. Ele diz o seguinte: olha, quem vê a mim, vê o... Então Jesus está dizendo que tudo que ele fazia, eu estava fazendo, é porque era a vontade do... E se você está nele, existindo nele, se movendo nele, até os seus pedidos vão ser de acordo com a vontade do... É isso, irmãos. É simples. Mas nós que mudamos muita coisa e colocamos um padrão muito alto, para você ser abençoado, faça uma campanha de 20 dias, jejua não sei quantas vezes, faça isso e faça aquilo, e aí você começa a trabalhar com Deus por troca. Inconscientemente isso acontece, não é nem porque você quer trocar, mas você acha que é só uma metodologia. Eu faço um método e funciona. Vou fazer desse jeito e Deus vai ser obrigado a me dar. Eu vou na igreja uma vez por semana e na célula e cumpro os meus ritos, dou o meu dízimo, sou honesto e está resolvido. Mas enquanto você não confessa, isso não se torna realidade na sua vida. E confessar aqui não é pensamento positivo não, viu gente? Vai dar tudo certo. Por quê? Porque eu sei, é só pensar que vai dar certo. Não, não é assim. Sabe por quê? Porque pensamento positivo, o incrédulo também tem. Às vezes ele tem mais do que você. Não é questão de pensamento positivo. Confessar a palavra é crer na palavra. É você dizer, eu não estou vendo, mas a palavra me diz, vai acontecer, e em nome de Jesus vai acontecer. Eu estou nele, eu me movo por ele, não tem nada a ver comigo, é a palavra que diz. Eu seguro na palavra, eu tenho uma palavra, é só o que eu preciso, a palavra de Deus, irmão. É o que precisamos. Então a palavra, ela habita em nós quando praticamos. Então a palavra começa a habitar em mim, à medida que eu vou falando, vou praticando. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova, e as coisas antigas já? E eis que tudo se fizeram novas, ou eis que tudo se fez novo. Isso é uma palavra ou não é? Não é Deus dizendo que você nasceu de novo, sim ou não?
Mas aí, de vez em quando, você se depara pelo espelho com aquele velho homem, com aquela velha natureza, com aquela pessoa, muitas vezes, arrogante, presunçoso, irado, sabe? Chateado com tudo e com todos. E você se vê sempre assim, muitas vezes. E aí você diz assim, eu não sou crente. Porque se eu fosse crente, eu era melhor. Sabe, você está falando isso. Por quê? Porque é a sua realidade, agora momentânea. Mas não é a sua posição. Porque a sua posição em Cristo, você é uma nova criatura. E o que você tem que fazer? Confessar a palavra. Senhor, eu não aceito isso. Por que isso? Por que essa natureza? Por que essa situação? Por que eu estou vivendo assim? E aí, recentemente aconteceu uma situação, se eu te falar que é visceral, porque isso acontece comigo direto, e eu sei que o Espírito Santo sempre me confronta com relação a isso, com a minha natureza. Você me olha assim, você acha que eu sou manso, humilde? Aí eu não sou nem manso nem humilde, irmão. Tem muita coisa aqui que está morrendo a cada dia. Eu não sou manso, não. Minha esposa está ali, ela está assistindo, ela sabe disso. E aí aconteceu uma situação, ela foi resolver alguma coisa no Detran, tal. Chegou lá, ela me ligou, você precisa estar aqui, o problema, não sei o quê. Eu falei, mas que problema é esse? Não sei o quê e tal. Não conseguiu explicar. Aí mandou para um cara me explicar. E aí essa pessoa, pelo meu entendimento, ela estava falando comigo, gritando. E eu, manso que sou, falei bem assim, vem cá, eu estou falando com quem? Falei, meu irmão, por que você está gritando comigo? Fala baixo aí, mas eu não falei nessa tonalidade, entendeu? Estou falando aqui para vocês. E aí ele, não, mas eu não estou gritando com você. E minha esposa lá do outro lado, tentando apagar o fogo. Não, ele não está gritando, não. E aí eu falei, mas ele está gritando. Eu estou sentindo que ele está gritando aqui do outro lado do telefone. Mas resumindo, e aí o cara não estava gritando, era só uma impressão minha, porque eu estava num dia ruim. Né? E no dia ruim você costuma considerar tudo ofensa para você. Resumindo, desliguei o telefone, parei, sentei, e aí o Espírito Santo falou assim, você vai precisar corrigir. Isso não é de um homem de Deus. Irmão, o problema é esse, né? Porque depois, para corrigir, o negócio fica pior. Aí lá vai eu agora, ligar de novo para minha mulher, o cara tá aí, tá? Fala com ele, ô meu amigo, deixa eu te falar. Me perdoa. Eu entendi errado. Mas ele poderia ter evitado, irmão? Se eu tivesse andando, movido, existindo nele, eu estava com palavras mansas e humildes. Mas às vezes a gente se move e anda pela natureza carnal, pela nossa maneira. E deixa eu te falar isso tudo, sabe por quê? Porque não confesso a palavra. Porque no dia que você confessa, eu sou manso e humilde, porque Cristo é manso e humilde. Ele vai me dar um coração diferente. Ele está tirando o coração de pedra e vai me dar um coração de carne. É isso. Confessa. Quando você confessa, se torna realidade. Mas também há confissões negativas também. Porque eu estou falando aqui de você confessar a palavra para o positivo. O que é confessar para o negativo, Samuel? É quando alguém coloca Deus em posição de mentiroso. E você inconscientemente diz que Deus está mentindo. Mas ele diz, eu não sou homem para que minta. Porque quando é que eu estou dizendo? Quando você se coloca na posição de coitadinho. Eu sou coitado, sou tão pobre, sabe? Eu sou tão doente, não tenho sabedoria. Existem pessoas muito melhores do que eu. Essas expressões, irmão, contradizem o que Jesus já conquistou na cruz por nós. Por que elas contradizem? Porque você está confessando algo que a palavra não fala mais que você é. Ela não diz que você é pobre, ela não diz que você é doente, ela não diz que você não tem sabedoria e nem que você é coitadinho. Pelo contrário, a palavra tem outras coisas para você. O que a palavra tem? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Olha o que a palavra nos diz. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tratássemos justiça de Deus. Vou repetir para vocês, 2 Coríntios capítulo 5, 21. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o quê? O quê, irmãos? A palavra diz que você é? Está dizendo que você é coitadinho? Está dizendo que você é inferior aos outros? Está dizendo que você é menor do que todo mundo? Está dizendo que você é endividado? Está dizendo, não, a palavra está dizendo que você é?
Sabe o que é justiça, irmão? Às vezes os irmãos não entendem as implicações que a palavra do Senhor nos traz. O que é a pessoa ser justificada? É diferente de ser perdoado. Perdoado é o seguinte, você cometeu uma coisa, você foi perdoado, mas você continua sendo. Um ladrão que roubou e foi para a cadeia, ele deixou de ser ladrão? Mas ele foi perdoado por quê? Porque pagou a dívida lá, ou cumpriu a pena, ou devolveu o produto. Então ele foi perdoado. Mas ele deixou de ser ladrão? Não. O que é ser justo? Justificado é não ter nenhum tipo de condenação para você. É tudo ser apagado e você nem ser considerado mais. É você ser uma nova pessoa. Então, quando a Bíblia diz que em Cristo nós somos justificados, significa que em Cristo não tem mais o velho eu. Não tem mais o velho Samuel, o velho Daniel, isso aí morreu. Mas quer dizer que ele vai deixar de vir de vez em quando? Não, ele vai, mas você que tem que lembrar para você que ele morreu. E dizer, não, aqui tem uma nova criatura, aqui tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, e não tem espaço para aquele velho homem. Essas coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Tem alguém aqui que vive essa verdade, irmãos? É isso que você tem que confessar todos os dias na sua vida. Você está, irmãos, e tem que estar diante de Deus sem culpa. Você não pode deixar que Satanás lance setas de culpa na sua mente. Sabe por que tem muita gente que acha que a culpa é o constranger do espírito? Tem muito crente que acha que é isso. Quando ele se sente muito culpado, ele diz, não, eu quero mais culpa. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo me constrangendo. Não, o Espírito Santo não bota culpa em ninguém, sabia disso? O Espírito Santo te revela a sua realidade. Sabe, às vezes, porque as pessoas confundem aquele texto na palavra do Senhor que diz assim, que ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem para convencer. Como é que eu convenço? Quando eu reconheço Jesus, então eu estou convicto do meu pecado, estou convicto da ira de Deus, que era uma condenação para o inferno, e eu estou convicto da sua justiça, o padrão dele era muito elevado, que eu não era capaz de ser suficiente para ser aceito. Então eu fico com Cristo, que aí todas essas coisas é apagado na minha vida. Agora eu vivo uma nova realidade. Então por isso o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas não os que nasceram de novo, porque os nasceram de novo nem vivem mais na prática do pecado. Não é isso que a palavra do Senhor não diz? Porque, o que Paulo está dizendo? Olha, irmãos, eu não quero nem falar com vocês com relação ao pecado, porque agora o pecado para vocês já passaram. Não é que eu não seja mais um pecador, é porque a realidade agora é o seguinte, o pecado não me domina. Então o Espírito Santo não tem que me convencer de que eu sou um pecador. Não, eu sei que eu sou, mas agora ele não me domina. Sabe qual é a lei que me domina agora? É a lei do Espírito e da vida. Eu sou guiado pelo Espírito, não pelo certo ou pelo errado. Não pela lei que diz o que é certo e o que é errado. Não, eu sou guiado pelo Espírito. Mesmo que diga que é errado ou que é certo, quem me governa é o Espírito. Então nós somos guiados assim. Então você precisa saber que não pode chegar diante de Deus com esse pensamento de culpa. Por quê? Romanos 8, verso 1. Coloca aí por gentileza. A Bíblia diz, portanto, 8, verso 1. Agora já não há condenação para os que estão em... Então, o diabo, ele quer colocar esse tipo de confissão errada na sua mente. Ah, eu estou tão culpado, tem tanta coisa que eu faço de errado, que eu pratico de errado, então por isso eu não sou aceito por Deus, Deus não me aceita mais, eu não tenho condições de estar na igreja, eu não tenho condições de estar no meio dos irmãos. A primeira coisa que Satanás coloca na mente de alguém que erra é se afastar de todo mundo. Por quê? Porque na mente dele, todo mundo sabe da falha dele. Mas deixa eu te falar, nós somos todos falhos. Todos que estamos aqui. Já pensou se sua mulher ou seu marido tivesse que dar uma carta de divórcio para você toda vez que descobrisse sua falha? Não tinha ninguém mais casado, né, irmãos? Por quê? Porque não é assim que rompem a aliança. A aliança, ela está ali para ser tratada. E Deus nos ama. Quer dizer, então, que Deus não vai fazer nada comigo? Vai sim, Ele vai te corrigir. Porque Ele corrige a quem? Não é assim que você faz com seu filho? Quando seu filho comete alguma coisa, você não vai lá, pega uma varinha, ajusta, tira alguma coisa dele, bota de castigo. Isso é o que os pais fazem. Mas você é capaz de pegar o documento lá, a certidão de nascimento do seu filho, a partir de hoje você não é filho mais, vou rasgar isso aqui e boto você para fora de casa, e aí vai viver a sua vida por causa de uma falha. É isso que Deus faz? É isso que você faz? Então você não faz isso, mas a Bíblia diz que nós somos maus,
sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o Pai Celestial. Então é isso que você precisa entender, você precisa confessar a palavra. Diga assim, eu preciso confessar a palavra. Então a primeira coisa é, quando eu confesso a palavra, ela se torna realidade, gera fé na minha vida. E outra coisa que eu preciso aprender, você nasceu de novo para reinar em vida. Você nasceu para reinar. Nós nascemos para reinar. Olha o que diz Romanos, verso 5, 17. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, está falando da velha natureza e de Adão, quando pecou, toda a morte reinou através do pecado e através da vida na carne. Muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Irmãos, quando você estava morto para suas paixões, para suas ambições, quando nós éramos longe de Deus, o que reinava na nossa vida era a morte. Era a morte. Mas agora que eu e você nascemos de novo, temos o Espírito Santo selado em nós, o que nós devemos fazer? Reinar em vida. E reinar em Cristo e com Cristo. Talvez você não entenda o contexto disso aqui, eu quero explicar para você. Na época de Paulo, quando ele escreveu essa carta, então, muitas regiões ainda eram governadas por reis. Então, cada região tinha um reinado. E cada reinado tinha os seus padrões, sua maneira de reger, de governar. Então, era governado por descrições do rei. Então, se o rei determinasse uma coisa, aquilo ali era lei. Um rei determinasse uma coisa, era lei. Você pode observar lá na Babilônia, muitas vezes o povo de Deus foi colocado em confronto, porque muitas vezes o rei ia lá, colocava uma coisa que contradizia completamente a palavra que eles criam. E aí eles eram jogados em fornalha, ou eram colocados em situações difíceis com relação com leões. Por quê? Porque era a lei. Lei não voltava atrás, era uma ordem. Mas o que você precisa entender? Que agora você não vive mais segundo o reino das trevas. Você vive agora no reino de luz. E nesse reino, agora você reina em vida. Você não vai reinar na eternidade apenas. Você vai reinar aqui também. Então o que você vier a falar é como se Cristo já tivesse decretado ao seu respeito. Você vai falar e você vai viver pelo aquilo que você está falando. Você vai se posicionar naquilo que você está falando. Você vai confrontar o império das trevas, o reinado das trevas, com a palavra de vida. Então você vai dizer o seguinte: na minha casa Satanás não tem espaço. No meu casamento Satanás não vai entrar. Na minha finança ele não vai achar espaço. Quer dizer que nunca vou viver um problema? Não, não é isso que eu estou falando. Problemas vão vir, situações, dificuldades vão existir, mas você não vive pelas circunstâncias, você vive pela palavra. E na palavra você confirma: eu já tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra, é tudo que eu preciso. Então você e eu precisamos estar firmados nessa palavra. Colossenses capítulo 1, verso 13 e verso 14 diz o seguinte. Abra aí comigo, por favor. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Colossenses capítulo 1, verso 13, verso 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Você agora está em outro reino, irmão. Você reina em vida com Ele. Por isso agora o pecado não domina você. Sabe aquele pecado que te assedia? Muitos cristãos passam anos caindo na mesma lorota do diabo. Você é fraco mesmo. Você cai aí o tempo todo, você não tem força. Ele diz, realmente eu não tenho força. Eu gosto de cair com a mulher do vizinho. Eu gosto de ficar olhando as coisas, essas porcarias na internet. Eu gosto de fazer, de acontecer, sabe por quê? Porque eu sou fraco. E ele se vitimiza. Mas a palavra do Senhor não diz isso a seu respeito. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Fugir do diabo. Resistir. E ele vai fazer o quê? Resista. Fugir das tentações e resistir ao diabo. Porque se você confessa a palavra, você vai entender logo que, eu não tenho nem como enfrentar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fugir dessa tentação. Não vou nem estar olhando para ela.
E o diabo, ele vai vir com força, com fúria, vai rugir como se fosse um leão perto de você. E você vai dizer, eu estou guardado, estou protegido. O sangue de Jesus me cobre de todo pecado. Eu estou lavado pelo sangue. Diabo, você pode tentar o que você quiser. Eu estou guardado nas mãos do Senhor. E não há poder das trevas que venham me enfrentar. Sabe por quê? Porque você está firmado nele. Ok? Então isso tem que ser uma realidade na sua vida. Então você foi liberto do império das trevas. Então não é só liberto do pecado, você foi liberto também das enfermidades. Meu irmão, como é duro ouvir de crentes dizendo assim, essa é a minha doença, essa é a minha enfermidade, esse meu câncer, esse meu problema. Aí você diz, mas isso aí não tem nada a ver. Tem a ver sim, você está confessando que é seu. Se é seu, quem vai tirar? Se é seu, quem vai tirar? Mas quando você diz assim, está vindo a enfermidade, mas em nome de Jesus, ela caiu por terra. Em nome de Jesus, eu sou curado. Em nome de Jesus, eu já recebi a minha vitória. Em nome de Jesus, a enfermidade não tem poder algum na minha vida. Você está confessando a palavra, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, diz o seguinte, Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Aconteceu na cruz ou não, irmãos? Mas Pedro está dizendo aqui, muitos anos depois, lá na cruz vocês foram curados, mas vocês precisam falar. Vocês precisam confessar, vocês precisam crer. Então, diante da maior dificuldade que você tiver, seja financeira, seja na saúde, em nome de Jesus eu sou curado. Mas eu não estou vendo, não preciso ver, eu preciso crer na palavra. Eu sou curado, é isso que eu confesso, eu sou curado. Então confesse vitórias, mesmo diante das suas batalhas, que muitas vezes você sabe que não vai vencer. Mas confessa a vitória, como? Então, talvez você esteja enfrentando hoje uma das maiores batalhas da sua vida, mas você ainda não alcançou a vitória, por quê? Porque você está tentando guerrear pela sua força, e na sua força você não consegue, você precisa que alguém vença por você. Olha o que diz Romanos capítulo 8, 37. Mas em todas essas coisas somos, Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos, por meio daquele que nos... Agora tem uma coisa, como que alguém é mais que vencedor? Se você já vence, você é um, como é que eu posso ser mais do que um vencedor? Qual é a posição que tem acima de alguém que vence? Já parou para pensar nisso? Não tem. Se você vence, se alguém está acima de você, então você já não é o vencedor. Como que eu posso ser mais do que vencedor, se eu já venci? Então isso aqui você tem que entender que é tudo uma questão de posição e também de representante. Como? Só os antigos aqui da década de 90 vai saber daquele filme do Rock Balboa, né? Do Sylvester Stallone, né? de luta de boxe. Quem lembra? Só os antigos vão lembrar, né? Sessão da Tarde, Telecine. Rock Balboa. Então como é que era? Ele treinava e tal. Ele ia lá, apanhava que dava dó. Mas apanhava, o olho inchava, a boca sangrava e tal. E ele já tem a boca torta, né? O Sylvester Stallone já tem a boca torta. Então ficava mais torto ainda no filme. Resumindo, apanhava, no final ele era o vencedor. E aí ele levantava o cinturão, pegava o dinheiro. Mas o que isso aponta para mais do que vencedor? Imagina só, imagina que a mulher dele, só para você entender aqui, a mulher dele não gosta de luta, não tem como lutar, ela tem até pavor, ela fica em casa. Ele que está lá lutando, guerreando, se acabando, e aí ele chega em casa, está dizendo assim, olha aqui minha filha, o que eu conquistei para você, um cinturão, e o dinheiro é seu, eu lutei no seu lugar. Quando a palavra diz que nós somos mais do que vencedores, significa que Cristo fez tudo no seu lugar. Ele está te dando o direito de conquistar isso sem ter feito absolutamente nada. Aí você consegue entender a expressão mais do que? Porque não tem como
você está acima disso, a não ser que você não tenha feito nada e mesmo assim está no pódio. É exatamente isso que acontece. Nós somos mais do que vencedores quando nos apropriamos da vitória de Cristo. Diga assim: eu estou me apropriando da vitória do Calvário. Você está confessando que tudo aquilo que Cristo recebeu, você recebe também. Aleluia. Aleluia. Existe uma linguagem na carne e uma linguagem no espírito. Qual delas você quer confessar? A da carne é o seguinte: não posso, não tenho capacidade, não tenho oportunidade, não tenho força, sou limitado. E aí você confessa isso o tempo todo. Mas há uma outra linguagem, há uma linguagem espiritual, há uma linguagem onde você crê na realidade da palavra. Qual é a realidade da palavra? Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 13. Você, em você mesmo, de fato, você vai olhar para isso. Mas lembra, nós não estamos só em nós mesmos. Nele nos movemos, nós existimos. Como isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Estou passando por crise? Ok, mas eu já sou vencedor. A crise é uma circunstância, não é a minha posição. Deus tem muito mais para mim. Jesus disse o seguinte, irmãos. Jesus nunca negou que você passaria por situações. Ele disse o seguinte: no mundo vocês terão, mas ele dá uma palavra que é a palavra de confissão. Mas tenha, quem venceu? Você? Você? Quem? Então é isso que faz você ser mais do que vencedor. Ele diz assim: você vai passar por tudo isso, mas sabe qual é a grande realidade de quem está em Cristo? É que você entra na batalha já sabendo o seu final. Você já entra naquela crise financeira sabendo, logo uma provisão vai chegar aí, eu não sei como. Eu não tenho sei nem de onde, mas vai vir. Chegou um diagnóstico de doença. Rapaz, que situação difícil. A cura está chegando. Está vindo, já está às portas. Como? Não sei. O inimigo se levanta, dá um diagnóstico de que seu filho não tem jeito, sua filha não tem jeito, é um problema atrás do outro. E o que o inimigo quer que você confesse derrota. Aí você diz: tudo posso naquele que me fortalece. E o último texto que eu quero ler com vocês, Efésios capítulo 2. Texto grande, mas eu quero ler, que confirma o que eu estou falando aqui. É que nós devemos estar em... Tudo isso só é realidade se você estiver em Cristo, ok? Você que está me ouvindo aqui nessa noite, isso é a realidade de quem nasceu de novo, de quem está em Cristo. Vou repetir lá em Atos 17. Nele, nós existimos e nos movemos e vivemos. Então essa é a realidade de quem nasceu de novo. Mas ela é uma realidade que precisa ser acessada. E ela é só acessada por intermédio da confissão da palavra. Efésios capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então o inimigo quer roubar a sua paz? Confessa, eu não tenho nada a ver com isso, Satanás.
Eu fui salvo pela graça. A única coisa que eu preciso fazer é crer que Ele é Filho de Deus, e que Ele veio e que morreu no meu lugar e é meu substituto. A minha dor, o meu pecado, o meu sofrimento, todas as minhas mazelas, Deus colocou nele. Sabe o que Deus fez, Satanás? Ele colocou a justiça do Filho em mim. Ele colocou a justiça do Filho em mim. Ah, irmãos, isso é impressionante. Isso é maravilhoso. Sabe, um dia lá no Jordão, certo homem chamado João Batista, vestido de pele de camelo, batizando, chamando todo mundo de víbora. Aí chega Jesus e ele diz: ah, esse aí eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Aí Jesus: não, mas me batiza. Aí quando ele é batizado, ele sai das águas. Sabe o que acontece? O céu se abre, o Espírito desce, e a voz diz assim: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A partir daquele dia, o céu ficou aberto sobre o Filho. Nunca se fechou. Não há céu de bronze sobre o Filho. E a Bíblia diz que eu e você estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Eu quero liberar uma palavra de Deus na sua vida. Não há céu de bronze quando você confessa que está no Filho. Porque o Pai não nega nada para o Filho. Se você está nele, se você se move nele, se você existe nele, os céus estão abertos. Sabe o que você precisa fazer? Confessar. Senhor, eu não tenho direito algum pela minha própria natureza, mas eu estou aqui em nome do Filho. O que tem para o Filho aí hoje? Qual é a mesa que tem para o Filho hoje? Qual é a comida disponível para o Filho? Qual é o cartão para o Filho? Qual é o remédio necessário para o Filho? O que tem para o Filho aí? E o Pai vai falar: todas as coisas foi dada ao Filho. Então você tem acesso a todas as coisas. Hebreus diz o seguinte: entrai com ousadia. Só entra com ousadia na presença do Pai quem é verdadeiramente filho e sabe que é filho. Então não fique acanhado, mas confesse: eu sou filho. Pai, eu estou chegando por quê? Porque o Filho me deu o direito de estar. Então existe poder naquilo que você confessa. A fé não é apenas acreditar em silêncio. A fé bíblica é falar. Jesus diz assim: vocês serão minhas, o que, irmãos? Testemunhas falam. Ele diz: vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão ter que falar da realidade que vocês estão vivendo hoje, porque quanto mais vocês falam, isso se torna uma realidade. Se que com a boca confessares, você precisa confessar, isso precisa se tornar uma realidade para você. Então pare de confessar fracasso, pare de confessar condenação, pare de confessar incapacidade. Comece a declarar: eu sou uma nova criatura, eu sou justiça de Deus em Cristo, eu fui sarado, eu sou mais do que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, Cristo vive em mim. Então essa é a minha realidade. Então, por gentileza, fique de pé em nome de Jesus.